Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje eu estou aqui para ver com você, meu querido aluno, minha querida aluna, tema importante de Geografia aí, nós vamos nos referir, vamos conversar um pouquinho com você a respeito dessa questão dos transportes no Brasil. Você sabe muito bem que sistema de transporte, ele é um elemento chave quando nós queremos entender um pouco do nível de desenvolvimento econômico e social de um determinado país, nesse caso, né? Acaba tendo que o tipo de sistema de transporte, ou modal de transporte que se adota em um determinado país, isso vai influenciar em muito no custo final das suas mercadorias, dos seus serviços e assim por diante, né? Então é com base nessa ideia aí que nós acabamos encontrando o quê? Nossa linha de hoje, como eu já falei para você, é muito importante, e nossa preocupação vai ser essa. Qual é a realidade que nós encontramos desse chamado sistema de transportes no Brasil? Então, primeiramente, para nós darmos um voo panorâmico aí, analise comigo esse gráfico aqui. Matriz de transportes no Brasil em porcentagem em 2018, mas não se preocupe muito não, tá? A realidade não mudou significativamente até os dias de hoje. Então olha lá, o que é que vai chamar a atenção de cara? Nós temos uma concentração muito grande de todo o nosso sistema de transporte, 60%, ele está concentrado no transporte rodoviário. Já vamos ver cada um deles. Me desculpe. Você vai ver que não é uma coisa legal. Daí nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando que as ferrovias, elas são responsáveis por 23,3%, o aéreo por 13%, né? Onde nós encontramos aí que a aquaviária e duto viário, uma participação muito pequena, nada significativa no nosso transporte, tá certo? Então é isso que nós vamos buscar entender um pouquinho aqui. Então, como nós já vimos ali, 60% de todas as cargas de pessoas no Brasil, elas estão passeando para cima e para baixo, em cima de caminhões, ônibus e automóveis. Isso é bom? Isso não é nada bom, né? Esse mapinha que eu trago aqui para vocês é justamente a malha rodoviária brasileira. Então, olha lá, ó, o que é que nós percebemos, né? Que as regiões mais desenvolvidas, essa malha apresenta uma maior densidade, mas ela está presente de forma muito significativa, sul, sudeste e nordeste brasileiro, né? Pensando no centro-oeste já não é da mesma intensidade, e na Amazônia, por assim dizer, por razões óbvias, nós não temos essa presença significativa das rodovias aí. O que é que nós acabamos tendo aqui então? Nós acabamos tendo uma característica muito interessante nesse sistema de transporte. Por que o Brasil fez essa opção por rodovias, apesar de nós encontrarmos que essas rodovias elas existem e têm um custo muito elevado? Foi uma questão histórica. O JK chegou ao poder em 1956, cria o seu plano de metas, né? 50 anos e 5. Então a saída dele qual foi? Para atrair a indústria automobilística no Brasil, que é uma indústria que gera um desenvolvimento industrial muito grande e significativo, ele saiu construindo rodovias para cima e para baixo. Com isso abre o mercado consumidor nacional e uma quantidade grande de empresas norte-americanas e europeias principalmente se instalam aqui. Com isso nós temos um surto industrial no Brasil, por conta que a indústria automobilística ela é consumidora do quê? Você precisa de uma quantidade grande de outras indústrias ao redor dela, né? Você precisa petrolífera, indústria siderúrgica e de todos os acessórios e equipamentos que vai na montagem de um carro. Então conseguimos realmente ter 50 anos de desenvolvimento em 5. Talvez, isso é muito difícil de dizer. Mas por outro lado, o que é que nós acabamos tendo aí? Estamos pagando caro até os dias de hoje, porque ainda a maior parte do nosso transporte, como você bem viu ali, ele é feito por essas rodovias e você sabe, o custo é só inferior ao transporte aéreo, né? Então, essa mudança tem que ser feita. Não podemos concentrar a maior parte do nosso transporte nesse transporte rodoviário. Podemos ficar dependente de um tipo só de transporte de alto custo,
O exemplo maior disso é que alguns anos atrás nós tivemos uma gigantesca greve dos caminhoneiros no Brasil e literalmente o país parou por conta disso, né? Então isso não é uma coisa legal e um governo sério tem que repensar essa realidade, né? Fugir um pouco dessa malha rodoviária aí que é uma coisa muito grande. Olha lá, outro sistema de transporte importante no Brasil são as ferrovias. É claro que por razões óbvias nós percebemos o quê? Que a intensidade delas no território nacional é menor, né? Mas segue a mesma lógica, né? Uma forte concentração no Sudeste e presente aí em grande quantidade aonde? No Sul, Sudeste e menor no Nordeste do país e Centro-Oeste. Sendo que basicamente a nossa região Norte, nós podemos dizer que, por assim dizer, ela é uma região que apresenta um grande vácuo, tá? Bom, quais são as razões que levam a essa realidade? Basicamente o que nós encontramos aí é que essas ferrovias, elas nunca receberam um investimento muito forte no Brasil, porque a nossa opção foram as rodovias, muito pelo contrário. Nos últimos anos nós percebemos aí até mesmo a diminuição na quilometragem das linhas férreas, né? Além de elas serem extremamente atrasadas, nem elas são energizadas para nós termos trem elétrico. Parte significativa dos nossos trens ainda são o quê? A óleo diesel, que o consumo e o impacto ambiental é muito grande, né? Então é um sistema modal de transporte que merece no Brasil aí apresentar um desenvolvimento e um desenvolvimento muito significativo, né? Precisamos de investimento nessas áreas e é um tipo de transporte que é muito viável, né? Porque ele tem um custo extremamente baixo. Além disso, ó, transporte aquaviário. Então, primeiro, nós vamos ver o aquaviário fluvial, os rios que nós encontramos aqui. Então, o que nós acabamos percebendo, né? Apesar de existir aqui, né, uma legenda onde existem as principais hidrovias que são economicamente viáveis no Brasil, nós acabamos percebendo o quê? Que esse transporte hidroviário fluvial, ele não é um transporte, por assim dizer, que ele tem uma participação tão significativa no território brasileiro. Isso existe, razões muito tranquilas, né? Não recebe investimento, como a maior parte deles são carentes em investimento. Mas, por outro lado, aqui nós acabamos encontrando que existe também um problema, que ele é um problema de ordem física, né? O Brasil é um país que ele é fortemente caracterizado por o quê? Por um relevo planáltico, né? Apesar de nós termos rios caudalosos e com grande volume de água, né? Mas rios de planalto, eles são ideais, por exemplo, para a produção de hidrelétricas, construção de hidrelétrica e produção de energia elétrica. Para transporte não é legal, né? Então, devido a isso, nós acabamos sendo o quê? Não é um sistema de transporte que ele acaba sendo o quê? Que ele acaba sendo e se apresentando de forma significativa aí no Brasil. O que nós encontramos? Apesar de nós termos algumas hidrovias importantes, como é o caso, por exemplo, da Paraná-Tietê, que recebeu esta verdinha aqui, né? Uma quantidade grande de investimentos e obras, ela se encontra na região mais rica e povoada do Brasil aí, né? Então ela necessitou dessas intervenções. As duas grandes bacias hidrográficas que nós encontramos no Brasil, que teriam um potencial maior para esse tipo de transporte, é a Amazônica e também a bacia hidrográfica do Paraguai, tá? Só que essas duas bacias hidrográficas, elas acabam apresentando um problema. Tem essa certa navegabilidade? Sim, tem. Mas só que nós sabemos que tanto essa região do Pantanal quanto da Amazônia são regiões de baixo desenvolvimento econômico e baixo contingente populacional. Transportar o quê? Da onde, para onde, de quem para quem. Então, aonde nós mais temos potencial, nós não temos necessidade desse tipo de transporte, tá? Aqui nós temos os nossos chamados portos, que mostram um pouquinho da realidade do chamado aquaviário marinho no Brasil. Então nós temos um litoral gigantesco, apesar que aparecem também alguns portos fluviais aí, mas nossa preocupação é litoral, né? Temos uma quantidade significativa, não suficiente de portos,
São atrasados tecnologicamente também por falta de investimentos, né? Então esse atraso e essa falta de investimento acaba gerando o quê? Acaba gerando justamente que nós não temos capacidade de transporte. A maior parte dos portos brasileiros, eles se dedicam ao quê? Eles são usados a quê? São usados basicamente para o comércio internacional. Se você colocar na sua cabeça que uma parte muito significativa da população brasileira, ela está concentrada numa distância máxima de 200 quilômetros do litoral, nós poderíamos fazer um tipo de transporte que ele é chamado de transporte de cabotagem, de porto em porto. Mas o porto ou os portos, eles não suportam esse tipo de transporte, porque eles não dão conta do volume, muitas vezes, do que é a importação e exportação do nosso comércio externo. Vou dar um exemplo para você. Fabrica-se um carro lá na GM, no Rio Grande do Sul, e ele vai ser consumido, vamos pensar nós, lá no Pará. Você sabe que a maior parte das vezes esse carro sai lá, sai em cima de um caminhão cegonha. Vai bater lá em cima. Certo? Custo elevado, né? O risco muito grande. Por que não vai se fazendo isso aqui e distribuindo esses carros? E depois, aí sim pode ser através do caminhão, ele vai adentrar nesse território, né? Porque não dá conta do volume gigantesco que nós temos aí. Entendeu como é que funciona isso? Além disso, nós temos o quê? Transporte aéreo viário. Transporte aéreo viário tem algumas características muito importantes no Brasil, né? Quais seriam essas chamadas características importantes? Primeiramente, ele é um modal de transporte que cresceu nesse século XXI muito significativamente, né? Então nós tivemos um grande crescimento da economia brasileira, principalmente nessa primeira década, onde se aumentou o poder aquisitivo da população. Então, com isso, aumentou o comércio, que necessita muitas vezes esse transporte aviário, mas principalmente nós acabamos encontrando aí que nós temos um problema, também nós encontramos, se não é nenhum problema, uma maior utilização para a população. O transporte mais popularizou-se, por assim dizer, nesse século XXI. Só que ainda o transporte aeroviário no Brasil, que é essencial. Nós somos um país de uma imensidão continental, deslocamento para as muitas regiões que são distantes ou muitas vezes não têm um acesso terrestre. Então esse tipo de transporte ele é essencial para o desenvolvimento. Só que nós acabamos encontrando o quê? Esbarramos aonde? Problemas básicos de logística, principalmente nos nossos aeroportos, que eles são mal equipados, né? Eles não conseguem, por exemplo, muitas vezes dar conta do fluxo. É muito comum uma coisa no Brasil, né? Nós temos períodos pré-feriado, os feriados clássicos no Brasil, Natal, Ano Novo, Carnaval, vamos pensar só nesses, né? Onde teoricamente a população vai se deslocar, vai precisar mais desse transporte. Nós temos os famosos apagões aéreos no Brasil, que as pessoas vão até o aeroporto, tráfego muito elevado de aviões, não dão conta, né, justamente disso, e depois é uma conexão aqui, outra lá, vai atrasando o voo, né? E as pessoas passam horas, às vezes até dia inteiro lá, esperando a chegada do seu voo, né? Então é necessário fazer a modernização disso. Mas ainda no Brasil nós temos um problema muito grande, né? Que é justamente uma alta regulamentação do setor. Não existe, por assim dizer, uma livre concorrência no que diz respeito à abertura das linhas aéreas. Tá? Determinado destino é só uma ou duas empresas que podem explorar. Então, baixa concorrência. E ainda a parte significativa dos nossos aeroportos são estatais, né? Isso também não é uma coisa muito legal. A gente sabe que o Estado ele tem certa dificuldade, muitas vezes ele é muito moroso para resolver problemas simples, né? E não dá para entender muito bem por que um Estado tem que ter um aeroporto, mas aqui acontece. Então, resolver esses problemas estruturais, sem sombra de dúvidas, aí seriam caminhos para nós melhorarmos o nosso transporte, né? E aí nós encontramos também o transporte dutoviário. Nós podemos perceber aí que esse transporte ele até é significativo no Brasil, né? Talvez aí o duto mais conhecido é aquele Brasil-Bolívia. A gente vai comprar gás natural lá dos bolivianos, né?
e nós distribuímos eles por aí, vai até o Sudeste e outro entroncamento desce aqui entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, indo até o extremo lá do país. Outras regiões são importantes também, né? Custo baixo, baixo impacto ambiental, mas é uma grande pena que não pode transportar tudo, são alguns produtos muito específicos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.